Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, é com imensa alegria e grande satisfação que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Nós estamos com o coração alegre, pois estamos sendo visitados por Deus. Desde ontem iniciamos esta linda escola bíblica de obreiros, sendo marcados por esta atmosfera de graça, de renovo, por essa manhã e tarde de muita restauração, e hoje com a alegria de ver Deus confirmando o ministério de evangelistas e pastores aqui na noite deste sábado. Nosso coração está alegre e por isso estamos aqui para continuar adorando a Deus e ouvindo a sua voz. Quero aproveitar que você está em pé. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, encontre comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 20. Enquanto você está localizando o texto e os nobres pastores estão assinando o termo de responsabilidade, quero expressar a Deus a minha gratidão por este rico presente que Ele tem nos dado de servir a Igreja de Cristo aqui nos Estados Unidos da América e de forma muito especial servir a 15ª região da nossa linda convenção aqui neste país. Seja Deus louvado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Percy Fontoura e pastora Rose, por continuarem com suas mãos sacerdotais estendidas não apenas para o Paraná, mas para o Brasil e para estes ministros no qual eu me incluo, que aqui estão para servir. Que Deus continue os prosperando em tudo. Pastor Daniel Ascioli, que ministrou com muita graça na noite de ontem, seja Deus louvado pela sua vida. Muito obrigado, pastor Daniel, por todos os conselhos, que Deus continue lhe prosperando sempre. Ao pastor Silvino Radic, nosso coordenador aqui na 15ª região, pastor Silvino, que tem sido um grande amigo, um apoiador, tem sido um incentivador. Eu disse a ele, tem ficado difícil pregar ou ensinar nesses últimos dias, pois das 10 agendas que tive, pelo menos 8, o pastor Silvino estava junto com a pastora Helena, e eu agradeço a Deus por esse carinho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E ao saudar pastor Percy, pastor Daniel, cumprimento todos os integrantes da nossa convenção. Ao saudar o pastor Silvino e pastor Helena, eu quero cumprimentar a todos os pastores que Deus plantou aqui nos Estados Unidos da América e que nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, tem nos acolhido com muito carinho, muito amor. A minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Pastor Carlos Eduardo é um mentor, é um amigo. Obrigado pelo carinho, pastor. Que Deus continue lhe abençoando. Pastor Eliel Gabi, que Deus continue abençoando sempre, junto com a pastora Andréia. Minha gratidão a Deus pela vida de todos os nossos amigos, pastor Neto, pastor Michael, enfim, durante a ministração eu quero estar mencionando o nome de vocês. Em especial, expresso a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Josias Aristiche, que é o nosso recepcionista, anfitrião desta linda festa, junto com a pastora Márcia, sua esposa. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Obrigado por todo o carinho, pela excelência em tudo que fizeram. Pastor Josias Veloso está ali também. Pastor Josias, cadê o senhor? Eu quero agradecer a ele, porque ele foi, pastor Percy, o primeiro pastor a me trazer aqui para os Estados Unidos. Ainda um jovem pregador, isso há pouco tempo, óbvio, né? Porque eu continuo um jovem pregador. Ele me ligou lá no Brasil e disse, você tem visto? Eu falei, não tenho nem passaporte, pastor. Tem promessa? Eu falei, Deus sempre falou que vai me levar. E não fez o passaporte ainda. Falei, estou indo agora. E 2017, no mês de março, pela primeira vez estivemos aqui, lá na linda igreja Nova Vida Church, pastor Luiz, pastor Hélio, e Deus nos visitou de forma muito especial, e desde então, já são quase 10 anos servindo a América, vindo pelo menos 2 vezes ao ano aqui, para ser bênção para esta igreja, e também para ser abençoado por vocês, com esse carinho e acolhimento. Creio que terminamos os nossos atos formais. Quem encontrou Mateus capítulo de número 20, diga glória a Deus.
está escrito assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, porém, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o calor do dia e o cansaço. Porém, ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo a 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Por especial gentileza, retorne ao seu assento, com liberdade para adorar a Deus. Antes ainda de compartilhar aquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito, quero apresentar aos nobres irmãos, irmãs, amigos, 2 livros que Deus nos deu o privilégio de escrever este ano, o ano de 2024. O primeiro é este: Ministério de Excelência, um passo a passo para a relevância ministerial, para auxiliar o desenvolvimento ministerial, para trazer clareza sobre este tema que é extremamente necessário. Este livro foi prefaciado pelo pastor Carlos Eduardo, que recomendou ele, e minha gratidão mais uma vez, pastor Carlos. Este outro livro tive a alegria de escrever como fruto de um compromisso aqui nos Estados Unidos também, com o pastor Darli Leitão, pastor Amorim, na igreja em Hartford. No mês de abril tivemos a honra de ministrar em uma conferência para homens. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, falando exclusivamente para homens, e Deus me deu este tema: imagem e semelhança, desenvolvendo a excelência da hombridade. A partir daquela semana, pastor, Deus tem nos direcionado a também ministrar sobre essa temática para os nossos homens. Depois do culto, terão alguns exemplares ali, à lateral direita, à minha direita, à esquerda dos senhores. Além destes livros, também estarão à disposição os livros do pastor Daniel Acioli para abençoar o projeto Xingu, e os livros do pastor Percy, que também estão para abençoar o projeto Xingu, projeto este que o nosso pastor coordenador está organizando dentro da obra missionária. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu quero, nesta noite, com esta imensa alegria de, pelo 2º ano consecutivo, ministrar no encerramento da Escola Bíblica de Obreiros e também na consagração dos nossos obreiros, seguir a lição que ontem nós aprendemos. O pastor Daniel Acioli disse que há muito tempo atrás ouviu uma criança que dizia ter aprendido o que é pregar e o que era ensinar. Nós estamos em um encerramento de Escola Bíblica de Obreiros, para tanto precisamos ensinar. Mas estamos também em um culto, pastor Siló, de celebração, e para tanto precisamos também pregar. Então eu entendi que nós podemos fazer as duas coisas, pastor Eliel.
enquanto eu ensino, eu vou estar pregando, mas enquanto eu estiver pregando, eu também vou estar ensinando. Quantos concordam com isso? Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho de Cristo Jesus, somos convidados a uma jornada fascinante nos corredores da história do ministério do Bom Mestre, para observarmos não apenas a missão de Cristo, mas como Cristo desenvolveu a sua missão. E enxergar estes quadros pintados, seja pela perspectiva de Mateus, pela perspectiva de Marcos, pela perspectiva de Lucas ou de João, é ser confrontado com um ministério marcado com plenitude e excelência. Tudo o que Cristo fez ou desenvolveu, o fez e desenvolveu com muita excelência. Todas as facetas do seu ministério carregavam este emblema, esta insígnia, esta marca, pastor Ziel, a marca da excelência. E quando falamos sobre a arte de ensinar, inevitavelmente nós vamos encontrar, pastor Esdras, um mestre por excelência. Como mestre, Cristo desenvolveu a sua vocação com plenitude, pois Cristo sabia que o segredo de um bom mestre não é apenas carregar belas palavras. O segredo de um bom mestre, pastor Hélio, não é apenas apresentar informações. Muitos pensam que um bom ensinador é aquele que sabe falar bem ou carregar bem palavras para expor, escanear no seu discurso. Porém, eu não sei vocês, mas talvez na minha simplicidade já tive esta sensação. Meu amigo pastor Sabino, de entrar em um ambiente e ouvir alguém que fala muito bonito, mas sair deste ambiente dizendo, uau, como fala bem. E a pergunta é, você entendeu o que ele disse? A resposta, não entendi muito, mas que fala bonito, fala. E isto não era o que Cristo fazia, porque Cristo sabia que um bom mestre não é medido pela sua capacidade de apresentar informações, até porque, se Cristo estivesse dominado por esta vaidade, nós não entenderíamos nada. Afinal, ele não carregava conhecimento, ele é o próprio conhecimento encarnado. Cristo sabia que o segredo de um bom mestre é ser entendido na mensagem que carrega, ser compreendido naquilo que está compartilhando. E é por isso que eu já ouvi muitos mestres que tinham dificuldade de falar até mesmo palavras simples como problema, mas que todas as vezes que sentávamos para o ouvir, que sentávamos para ser aconselhado, mesmo com a ausência de muitas informações técnicas e científicas, estávamos diante de pessoas que sabiam compartilhar a mensagem que receberam de Deus. Cristo sabia desta verdade e é por isso, meu amigo evangelista Júnior, que apesar de Cristo ser o próprio conhecimento ou a própria sabedoria encarnada, alguém que pensava profundo, ele tinha alegria, satisfação, pastor Josias Aristiche, de caminhar nas águas rasas do conhecimento apenas para dar a mão aos seus ouvintes, para que eles também entendessem o que ele estava falando. Pastora Miriam, Cristo tinha a alegria de ser acessível, pois ele sabia que o cristianismo se daria pelo processo de ressignificação, de transformação de mentalidade, de metanoia, e isto só acontece pelos corredores da compreensão. Ninguém é transformado se não entender, ninguém é transformado se não compreender. Então Cristo gastava tempo para se fazer entendido. No entanto, o desafio era gigantesco, intransponível por qualquer um de nós. Afinal de contas, pastor Josias Veloso, Cristo estava pregando verdades espirituais, verdades de um reino que era espiritual, verdades e valores transcendentes, metafísicos, eternos. E tudo isso ele estava pregando para quem ainda não havia nascido de novo. Logo,
Cristo estava ensinando verdades espirituais para quem não era espiritual. E Paulo vai nos mostrar, pastor Daniel, que crente espiritual entende coisas espirituais, mas carnais não entendem. Imagine o abismo que Jesus tinha que transpor, pois ele estava ensinando verdades espirituais para quem ainda não havia nascido nem da água e nem do Espírito. Mais do que isso, Cristo precisava ser entendido por uma comunidade de fé que estava há mais de 400 anos sem ouvir uma voz profética. O silêncio é quebrado com João o Batista, porém a mensagem de João o Batista não alcança todos. Cristo está pregando para pessoas que, além de não ouvirem a voz de Deus, pelo ministério profético, pelo vaticínio de Deus, pessoas que estavam ainda mortos em seus delitos e pecados, pessoas que também estavam envolvidas com uma religiosidade mórbida. Pois o farisaísmo, a cultura de adoração, de culto, de aprendizado, estava apenas sustentada na hipocrisia. E é contra eles que Cristo depõe quando começa o seu ministério público. Logo, não havia fundamentação no amor, na sinceridade, no acolhimento, na transparência. Logo, eles estavam totalmente distantes, e este abismo também seria intransponível por qualquer um de nós, porém Cristo era mestre por excelência. Ele sabia como ser entendido naquilo que ele estava querendo transmitir, e uma das ferramentas que Cristo utiliza no seu processo andragógico, a diferença entre andragogia e pedagogia é muito clara. Pedagogia é o ensino de crianças, andragogia é o ensino de adultos. Como Cristo estava ensinando adultos, apesar de acolher muito bem as criancinhas, ele utilizava diversas ferramentas e entre elas, Cristo se tornou, era e é especialista na arte de contar histórias. Nós estamos em uma escola bíblica de obreiros e todo momento é muito oportuno. Eu cresci, apesar de não crescer muito, passei muito tempo da minha vida estudando nas escolas bíblicas de obreiros em nosso campo, desde os meus 14 anos de idade, e isso já há quase 18 anos, todas as escolas bíblicas de obreiros em Curitiba, todos os seminários, todos os simpósios lá estavam. Inclusive entrego o abraço do meu pastor presidente a todos os que aqui estão, pastor Wagner e a Gabi, e eu lembro que às vezes pastores como o pastor Antônio Gilberto, pastor Daniel Alcioli, pastor Percy Fontoura, explicavam até porque a página teria que ser virada, e eu tinha muita alegria nisso. Pastor Eliel foi também meu professor, e essa alegria, permita-me também compartilhar com vocês, pois todas as vezes que nós vemos a palavra história, nós nos lembramos de uma diferença que aprendemos nos bancos escolares, entre a palavra história e a palavra história. Qual era a diferença, pastor? Primeiro, a palavra história com H significa narrativa de fatos que aconteceram, que passaram. Pastor Helena, nossa pedagoga, pode nos dizer que esta escola bíblica de obreiros será uma escola bíblica histórica. Nós falaremos sobre ela, pastor Silvino. Nós contaremos o que Deus fez, pois a presença de Deus é palpável, pastor Paulo, nesta casa. Deus tem revolucionado a nossa mente, o nosso coração. Tem sido difícil segurar as lágrimas, e não é porque nós somos infantis, é porque há uma atmosfera de glória, o que está fazendo esta escola ser uma escola histórica. A palavra história está relacionada a fatos. A palavra história está relacionada a contos, alegorias, metáforas, parábolas. Esta, sem sombra de dúvidas, foi uma das ferramentas que Cristo utilizou. A arte de contar parábolas. Todas as vezes que Cristo contava uma parábola, era uma alegoria, uma metáfora, um conto.
uma ilustração que carregava segredos eternos capazes de transformar a vida de qualquer pessoa. E isto ele fazia justamente para facilitar o processo de aprendizagem dos seus ouvintes. Cristo também sabia que a aprendizagem ela é acentuada ou acelerada quando ela está vinculada a um conhecimento que já se tem. Um novo conhecimento, uma nova informação associada a algo que já se conhece, que já se domina. Para isto, a parábola era a ferramenta perfeita, pois a palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo, ou seja, comparar. Com isto, Cristo ensinava valores eternos como salvação, arrebatamento, vida com Deus, fé, evangelho, dízimo, fidelidade, reino, comparando com valores terrenos, naturais, humanos, físicos, cotidianos, simples. Era como se ele chegasse em uma escola como essa e perguntasse para nós que estávamos, na realidade que estavam os seus ouvintes: vocês já ouviram falar sobre pregação do evangelho? Nós diríamos, obviamente, não. Já ouviram falar sobre mensagem do reino, pregador, como é que funciona tudo isso? Nós responderíamos, não. Aí ele, sem problema nenhum, fazia uma segunda pergunta: vocês já ouviram falar sobre semeador? Aí nós responderíamos, sim. Semeadura, agricultura, semeador, pastor Isaac, isso a gente conhece muito. Então ele olharia para nós e diria: é por aqui que eu começo. Um semeador saiu a semear. Um pouco de semente caiu à beira do caminho, uma ave de rapina vem e sequestra. Outro cai em um terreno pedregoso, outra cai em um terreno com espinhos, outra cai em uma terra boa, e a que cai em terra boa produz a 30, a 60, a 100. Ele termina a sua mensagem, obviamente que o seu público estava dividido entre pelo menos dois grupos. Aqueles que só estavam lá para receber o que ele podia dar, e quem só está para receber o que pode dar, quando não recebe, vai embora, porque não está interessado em conhecer quem ele é. E este primeiro grupo, chamado multidão, é diferente do segundo, pois o segundo são os discípulos, e todo discípulo sabe que muito mais importante de receber do que receber o que Cristo pode dar, é conhecer quem Cristo é, porque se a gente conhece quem ele é, a gente pode até não receber o que gostaríamos, mas a gente descansa na certeza de que ele cuida de nós. Os discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? E ele, com todo o carinho e paciência do mundo, o pastor Carlos parava para explicar: a semente é a pregação do evangelho. O semeador é o pregador, o território, o coração do ouvinte, a ave de rapina, Satanás, as pedras, a falta de profundidade, os espinhos, a concupiscência do mundo, a terra boa é a que produz. Era como se os discípulos olhassem para ele e dissessem: uau! Agora tudo faz sentido, ficou fácil entender. Porque todas as vezes que Cristo contava uma parábola, ele não estava apenas criando uma história, contando um conto, fazendo uma ilustração, mas ele estava compartilhando verdades do seu reino. Todas as vezes que nós pararmos diante de uma parábola, nós estamos sendo convidados a descobrir segredos que Deus revelou para nós para este tempo. Nós estamos diante de uma delas, o capítulo de número 20, eu fiz questão de ler todos os versículos desta parábola, justamente para pouparmos tempo na recordação desta mensagem que nós já ouvimos, desta palavra que nós já lemos, para aproveitarmos esta oportunidade e descobrirmos de fato quais são os segredos que Cristo está compartilhando conosco a partir desta parábola. Não nos restam dúvidas que Cristo contava uma parábola para criar comparação. Logo, o que ele está fazendo aqui é, sem sombra de qualquer questionamento, uma comparação entre os trabalhadores da vinha, a vinha e o seu reino. Até porque todas as vezes que Cristo queria falar sobre o
trabalho na sua obra, ele comparava com vinha, com agricultura, com campo. Logo, aqui ele está falando sobre a dinâmica que ele, como dono do reino, escolhe para reger a sua obra. É por isso que a parábola começa apresentando uma vinha que tem dono, porque Jesus está dizendo, se ela tem dono, quem decide a forma como ela vai funcionar é o dono dela. Se ela tem dono, quem decide a dinâmica de funcionamento, os padrões, as diretrizes, os princípios, é o dono dela. Se nós estamos falando da obra do Senhor, da igreja, da noiva, do trabalho do mestre, significa dizer que ela também tem dono, e quem decide como é que ela vai funcionar é o dono dela, é quem governa ela, é quem rege ela. A igreja tem um dono, a igreja tem um governante, a igreja tem um rei, a igreja tem um senhor, e apesar das crises mais difíceis que ela passou no curso da história, seja nos mais de 2000 anos, ou nos anos em que ela está instaurada aqui, principalmente na comunidade brasileira, como ouvimos hoje o pastor Silvino dizendo, a igreja americana ou a igreja brasileira nos Estados Unidos passou por um tempo de aridez, de sequidão, porém mesmo no tempo de sequidão, era o dono dela quem estava no controle, dizendo calma, porque vai chegar um tempo de avivamento, vai chegar um tempo de lágrimas, vai chegar um tempo de renovo, e este tempo não vai vir, este tempo já chegou, e eu estou sentindo a graça dele entre nós. Tem alguém que está sentindo isso também? Se ele é o dono, é ele quem estabelece a dinâmica, os princípios, os padrões, e eu quero apenas compartilhar com vocês, nestes pouquíssimos minutos que usarei, apenas 3 segredos sobre a dinâmica do reino. Primeiro, Jesus está nos mostrando que o dono da vinha sai de casa para contratar trabalhadores, de forma muito objetiva. A primeira verdade é que só se envolve, pastor Darli Leitão, meu amigo, com a vinha, quem o dono chama. Só se envolve com o trabalho da vinha, quem o dono escolhe. Ninguém chega na vinha dizendo, quero me envolver, quero participar, quero estar junto, pastor Siló. Só entra na vinha quem o dono vai, encontra, chama, contrata e traz. Significa dizer que se você, nobre pastor, se o senhor, a senhora, obreiro, serva do Senhor, está envolvida com o trabalho no reino, você só está envolvida porque Ele te chamou. Ninguém chegou aqui porque quis. Ninguém se envolveu com esse negócio de reino, de igreja, de altar, de ministério, porque decidiu se envolver aleatoriamente. Muito pelo contrário, só pode trabalhar no reino quem o dono do reino escolhe, quem o dono do reino chama, quem o dono do reino separa. Nós estamos sendo renovados por Deus aqui e precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer ainda nesta porção final, na noite deste sábado. E apesar de ser uma verdade basilar, o fato de ser uma verdade basilar não significa que ela deve ser esquecida, muito pelo contrário. Se a base não está sólida, tudo que se constrói em cima desmorona. Então é nesta verdade basilar que nós precisamos dedicar a nossa atenção, porque apesar de parecer simples, meu amigo pastor Marcos, a certeza de que nós só estamos aqui porque Ele nos chamou, nós não podemos nos esquecer disso. Até porque esta é a maior tentação que o diabo gera
em nós, que estamos trabalhando, servindo a igreja. Eu pastorei igreja já há 5 anos, são 17 anos pregando no Brasil, e estou pregando para pessoas que estão há muito mais tempo do que eu, são nossos mentores, nossos líderes, são os nossos mestres, e isto precisa estar claro para nós, que esta certeza que nós só estamos fazendo o que fazemos porque Deus nos chamou, precisa ser evidente, para que nos momentos de crise, quando o diabo se levanta para nos tentar, com a sensação de que a gente só se envolveu com esse negócio de igreja, só se envolveu com o reino, só se envolveu com a obra, porque a gente quis, nós possamos neutralizar esta mentira. Satanás se aproveita exatamente dos momentos de crise. Até porque o fato de sermos escolhidos por Deus não nos blinda de passar por dificuldades. O fato de sermos chamados pelo Senhor para a obra não vai colocar sobre nós um muro de proteção, pastor Luiz Saviani, para dizer: você nunca mais vai sofrer, porque você será um operador do reino. Ah, como eu gostaria de assumir essa tribuna na noite deste sábado e dizer: eu vi algo na Bíblia e está nos dizendo que nós não vamos sofrer, que nós não seremos traídos, que nós não iremos chorar, que as crises não mais virão para nós, porque somos trabalhadores da vinha. Porém, este não é o evangelho de Cristo. O fato de sermos escolhidos pelo Senhor não tira da gente o privilégio de passar pela tribulação. Até porque é exatamente pelos corredores da tribulação que Deus nos aperfeiçoa, que Deus nos forma, que Deus nos molda. Porém, é quando Deus está nos moldando, quando o vento está soprando. Pastor Daniel, quando a gente bate a mão no volante, olha para cima e diz: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Pastor Eliel, quando a gente se sente sozinho, com o coração dilacerado, porque as nossas bases se esvaíram de perto da gente, que a gente tenta remar, mas a mão não leva para lugar nenhum, que a gente ergue a vela, mas o vento balança de um lado para o outro e não tem sentido, que o diabo aparece para dizer: quem foi que mandou você se envolver com esse negócio de igreja? Quem foi que mandou você se envolver com esse negócio de ministério? Está sofrendo porque decidiu aceitar um convite que não era para aceitar, está sofrendo porque decidiu aceitar uma escolha que não era para aceitar. Se tivesse dedicado o tempo da sua vida a você, a sua casa, aos seus filhos, a sua família, você não estaria sofrendo. Porém, nesta noite de sábado, os céus se abrem sobre as nossas vidas e eu já posso ouvir Deus falar: você não se envolveu com esse negócio de reino porque você quis, simplesmente porque decidiu, porque deixou as coisas acontecerem. Você só se envolveu com o altar, com a obra, com a igreja, com o trabalho, porque o Senhor da vinha achou você, estendeu o cetro chamado graça e disse: eu quero você na minha obra, eu quero você comigo. Você só está aqui porque o Senhor te chamou. A gente não veio porque a gente quis. Até porque se fosse para depender da gente, eu sou muito novo ainda, tenho 33 anos, mas já tenho o privilégio de poder dizer que passei por momentos em que a sensação era: por que é que eu não fui escolher outra coisa para fazer? Por que é que eu não fui dedicar o meu tempo a outras coisas? Porque a gente vai se envolvendo e de repente as crises vêm e a gente pensa que nós deveríamos ser privilegiados porque estamos servindo a noiva, servindo a igreja, servindo o altar. E quantas são as vezes que a gente tem que abraçar com as palavras no púlpito pessoas que estão diante de nós, quando quem precisava ser abraçado pelas mesmas palavras éramos nós. Quantas vezes a gente tem que visitar casas de famílias para entregar aquilo que a família precisa, quando quem precisava receber éramos nós. Aí vem o diabo e diz: está vendo? Eu não falei que era coisa da tua cabeça? Eu não falei que você se envolveu à toa, que você aceitou? Era para ter dito não. E em partes até tem um pouco de verdade, porque existem provas que a gente só passa
porque a gente decidiu ser fiel a Deus. Tem tempestades na nossa vida que a gente sofre só porque a gente decidiu ser crente de verdade. Porque se a gente decidisse dar um jeito, a gente talvez não passaria por alguns problemas. E quantas são as vezes que as sugestões aparecem dizendo: some, desaparece, ninguém vai atrás de você. Como ouvi hoje nosso professor nos ensinando, vai dar um jeito de outra forma. Porém, a gente prefere ser fiel e enfrenta coisas que não enfrentaríamos em outras circunstâncias. Só que isso não é só com a gente. Eu me lembro de um dia os discípulos estarem com o Senhor em uma cruzada extraordinária, e Jesus olha para eles e diz: vamos fazer uma cruzada do outro lado do mar. Entrem no barco e eu encontro vocês do outro lado. Aonde eles estavam, pastor? Eles estavam em terra firme. Estabilidade, segurança, firmeza. Jesus dá uma ordem dizendo: vão para o outro lado. Eles, por causa da obediência à palavra do Senhor, saem da terra da estabilidade, da firmeza, da segurança, pastor Josias, entram no barco onde não havia a mesma estabilidade. E é no meio do percurso que o vento começa a soprar, que o mar fica violentamente assustador, que a tempestade chega e um olha para o outro dizendo: agora a gente morre. No mínimo, alguém deve ter dito: vamos morrer porque estamos obedecendo a ordem dele. A gente só veio aqui porque ele mandou. A gente só entrou no barco porque ele convidou. A gente só resolveu atravessar porque foi ele que deu a ordem. E a sensação de estar no meio da tempestade obedecendo a ordem é horrível, porque a gente pensa que era coisa da cabeça, que não era para ter aceitado, que não era para ter saído, que não era para ter deixado a estabilidade. Só que é no meio da crise em que a tempestade parece que vai nos matar, que o Senhor aparece andando sobre as águas, pastor Percy, como se estivesse dizendo: aquilo que te atormenta está debaixo dos meus pés. Se eu te disse que você vai atravessar, queira a tempestade ou não, queira a crise ou não, porque a tua obediência nunca irá te levar a um lugar de morte. A tua obediência irá te levar ao lugar das maiores revelações de Deus para a tua vida, para a tua história, para o teu ministério. Tem alguém que acredita nessa palavra? Eu preciso liberar uma palavra profética. Eu sei quando eu estou ensinando, eu sei quando eu estou pregando, mas eu sei quando estou profetizando, e eu ouço o espírito de profecia ministrando ao meu espírito sobre a vida de alguém aqui na noite deste sábado. A tua obediência não irá te levar ao lugar da frustração, da morte, do desespero, do fracasso. Muito pelo contrário, a tua obediência irá te mostrar o Deus que te chamou, que te escolheu, que te separou, que te trouxe aonde você está, e hoje Ele libera sobre a tua vida um renovo, porque você não morre no meio do mar, você não morre no meio da tempestade. Vai ter cruzada do outro lado sim, vai ter festa do outro lado sim, vai ter salvação sim. Quem pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Eu estou sentindo a graça dele aqui. Se a gente está aqui é porque ele escolheu, e ponto final. Primeira verdade é esta: quando o diabo vier nos assombrar, pastor Maico, dizendo: está vendo? Se tivesse fazendo outra coisa da vida, não estaria sofrendo. A gente vai dizer: eu só estou aqui porque foi ele quem me chamou. Até porque não foi você que escolheu ele, você disse sim, mas quem escolheu você foi ele. Antes que você o escolhesse, diz o Senhor: eu te escolhi e te designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Eu estou sentindo Deus entre nós. Primeiro foi ele que nos escolheu. Segunda verdade, para a gente caminhar para o encerramento, é que além de escolher, ele escolhe gente 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, pastor Percy,
3 horas da tarde, 5 horas da tarde, pastor Silvino. São 5 grupos que ele seleciona. Significa que além de ser ele que escolhe, para cada um que ele escolhe, ele tem um tempo certo. Para cada um há um tempo estabelecido, há uma hora estabelecida, há um momento estabelecido, e isso, apesar de também ser algo muito simples, é basilar e, como disse, precisa estar claro, para que nós não venhamos pensar que o fato dele ter chamado alguém às 6 não significa que ele não vai nos chamar, que ele vai nos deixar, muito pelo contrário, ele chamou gente às 6 sim, mas tem gente que ele chamou às 9, tem gente que ele escolheu meio-dia, tem gente que ele chamou às 3, tem gente que ele chamou às 5, porque ele é o dono da obra e ele sabe qual é o melhor tempo para cada um de nós. Ele é também não apenas o dono da escolha, ele é o dono do tempo sobre a escolha que ele faz. É ele quem governa. Nós precisamos entender porque nós vivemos na sociedade da comparação. Pastor Esdras falou sobre a sociedade cansada. Nós ouvimos o nosso professor Carlos também ministrando, falou um pouquinho sobre a realidade do nosso tempo, mas há uma palavra que ele ministrou na escola bíblica do ano passado, que falava exatamente sobre a pós-modernidade. É esta a realidade que nós vivemos, uma sociedade líquida, uma sociedade volúvel, uma sociedade quase pulverizada, onde as coisas não são sólidas, e dentro desta sociedade líquida, célere, que tem pressa para todas as coisas, há também um grande problema, o problema da comparação, que é acentuado pelas ferramentas digitais, pelos nossos aparelhos telefônicos, pela facilidade que nós temos de acompanhar a vida do irmão, de acompanhar a vida da irmã, e isto sim pode ser um problema, porque aquilo que a gente acompanha aqui não tem a ver com a vida que se vive do outro lado. Quem constrói a vida social é o dono da narrativa, porém nem sempre a narrativa corresponde à realidade, até porque ninguém vai postar problemas nas redes sociais, ninguém vai postar crises nas redes sociais. A gente compra o carro novo, posta ele, diz obrigado Senhor pela vitória, mas quando não consegue pagar a prestação e o banco leva, a gente não faz o vídeo dizendo Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A gente compra no cartão de crédito e posta a roupa nova no espelho, mas a gente nunca vai dizer Senhor, o Senhor deu a roupa, mas não deu dinheiro para pagar o cartão, porque a gente não constrói narrativas de crise, e nós precisamos ter essa certeza na nossa mente, para que todas as vezes que nós vejamos as narrativas dos outros, nós não venhamos pensar que a vida do outro é melhor, que a história do outro é melhor, que a vida do outro só tem bênção, que a vida do outro só tem alegria, porque é aqui que o diabo aparece para dizer, tá vendo? Chegou o tempo dele, nunca vai chegar o teu, chegou a bênção dele, nunca vai chegar a tua, chegou a hora dele, nunca vai chegar a tua. Nesta noite, Jesus está pegando na mão de alguém aqui, está dizendo, hoje você viu o evangelista ser consagrado, mas vai chegar a tua hora também. Hoje você viu o pastor ser reconhecido, mas vai chegar a tua hora também. Hoje você viu os pastores ensinando, mas daqui um pouquinho é você que está no cartaz para ensinar, porque se Deus escolhe no tempo dele, a hora dele, aquilo que ele determinou vai acontecer, queira o diabo ou não. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Eu posso dizer que eu sou o mais privilegiado de estar aqui, porque todos os professores e pastores que aqui estão são referências que modelaram a minha vida. Eu estou hoje compartilhando um pouquinho da minha perspectiva sobre o texto com gente que até me ensinou a se vestir. Pastor Daniel, a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, eu fui pregar lá na Nova Vida Church. Eu estava, a primeira vez, depois eu falo da segunda, que a segunda foi com o senhor. A primeira vez, pastor Carlos, eu usava um terno xadrez, com a camisa xadrez e a gravata xadrez.
Aí o pastor Josias Veloso, ele disse assim, com toda a calma do mundo: filho, eu vou te ensinar um segredo. Pastor Amorim, ele disse assim, quando você quiser se vestir, se vista como os repórteres da televisão. Camisa branca, gravata lisa, pega um terno clássico, e foi me ensinando, depois me levou numa loja, pode escolher alguma coisa aí para você também. Naquele dia eu achei que ele estava só dando uma dica, depois eu fui perceber que ele estava me dando um livramento de vida. Graças a Deus que naquela época eu não conhecia a irmã Andréia Gabi, porque senão eu acho que nem paz do Senhor ela me dava, ela que cuida do estilo de se vestir, não é? Outra vez eu estava com um sapato e estava sem meia, e Deus me livre, eu encontrei um pastor. Ele disse, cadê tua meia, meu filho? Eu falei, senhor, pastor, o senhor nunca mais vai viver esse sapato sem meia. A gente vai aprendendo, mas aqui estão os meus líderes. Pastor Carlos foi meu pastor, me ligava para dizer, filho, ligaram pedindo recomendação sua, agora eu vou dar a recomendação da igreja que ligou. Eu ouvia pastor Daniel, pastor Percy, via o pastor Silvino chegando na igreja sede em Curitiba, adolescente, 15 anos de idade, e aquilo gerava em nós uma expectativa. Pastor Josias Aristides com aquele topete que eu tento imitar, mas não chega igual. Ele não fala o segredo, pastor Amax, ele não conta, é uma prova, eu tento, são horas antes de vir para cá. Aí a gente chega aqui, pastor Amorim, eu vejo uma foto como aquela, e eu sou obrigado a chorar durante todo o dia, porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu sou pastor do meu pai, mas eu fui o primeiro obreiro da minha casa. Meu pai é presbítero e serve na igreja que eu pastoreio. Mas eu não tive a alegria de ter um pai que me pastoreava. Eu não tive a alegria de ter um pai que me direcionava. Hoje eu tenho a alegria, e aprendo muito isso com o pastor Percy, de dizer para o meu filho, eu sou teu pai, e não apenas teu pai, sou teu pastor, e vou fazer de tudo por você, para que você seja próspero, uma geração poderosa, como nós ouvimos ontem. Porém o mesmo Deus que deu o privilégio ao pastor Eliel, que deu o privilégio ao pastor Tarsis, que falou aqui hoje de ser filho de pastor, é o mesmo Deus que apareceu para mim e disse, eu também tenho tempo para a tua vida, uma hora para a tua vida, um momento para a tua vida, e se Ele é o dono do tempo, é a hora dele que as coisas acontecem. Hoje Deus te trouxe aqui, nobre pastor, nobre obreiro, esposa de obreiro, para te dizer que aquilo que Ele estabeleceu para a tua história está na palma das mãos dele, pastor Sérgio. O tempo pode passar, mas a palavra irá se cumprir. Deus não perde o controle das coisas. Eu estou sentindo graça. Eu preciso encerrar. Terceira verdade. Além de ser Ele que chama, é Ele quem estabelece o tempo, é Ele quem recompensa. E essa talvez seja a melhor verdade. É óbvio que ela é consequencial, resultante, ela vem das outras duas. Mas a hora da recompensa é, sem sombra de dúvidas, a melhor, sim ou não? Quem aqui não gosta de chegar na sexta-feira para receber o cheque da semana de trabalho? Quem aqui não gosta de dizer, hoje você vai receber? A gente já sai feliz, acorda alegre. A sexta é sempre mais alegre que a segunda para quem trabalha nos Estados Unidos, não é? É o dia de receber. Chega a hora de receber. E é na hora do pagamento. Se você não gosta, não tem problema. Eu vou te dar o número do Zelle, do Venmo, e vou te dar o número do Pix. Você se sinta à vontade de lembrar do pastor André quando você não quiser receber. Quem gosta de receber, diga glória a Deus. Já estou me sentindo em casa, pastor. Chega a hora de receber, pastor Siló. A hora de receber é a melhor. O dono da obra é quem vai pagar. O dono da vinha é quem vai pagar. E é interessante que ele chama os 5 trabalhadores para pagar. E ele começa por pagar aquele que trabalhou apenas 1 hora, pastor Oséias Johnson. 1 hora. E
ele paga o que trabalhou 1 hora, pagando um dia inteiro de trabalho. Quanto é um dia de trabalho aqui nos Estados Unidos? $1.500, mais ou menos? Eu ouvi um amém ali. Princípio do direito. Direito adquirido não retroage, não é, pastor Carlos? Estou aprendendo, né? Fui influenciado a fazer faculdade de direito já, por conta do senhor. Não tem como retroceder. Então vamos manter $1.500, um salário diário aqui nos Estados Unidos, só para os membros da 15ª região eclesiástica. Só que é o senhor que vai pagar. Vamos arredondar para facilitar então. Colocar 2.000 só para facilitar. Melhorou, sim ou não? Pastor, nem foi contratado, já estou ganhando aumento. Pois bem, esse é o Deus da obra. 2.000 para quem trabalharia um dia. Só que quem trabalhou 1 hora, está na fila do pagamento. Eu não sou desse tempo. Mas na polícia militar, eu estou há 12 anos na polícia, tinha momento do pagamento. Eu trabalhei na SPP, setor de pagamento de pessoal do 20º Batalhão de Infantaria do Blindado. A gente distribuía só o contra-cheque. Porém, antigamente, tinha a sala de pagamento e o pessoal ficava em fila para receber. Quem aqui passou por isso em algum momento do trabalho? Está aqui, ó, pastor Josias, pastor Hélio, pastor Dali. A fila, eu imagino a fila para receber, pastor Percy. Aí o primeiro que trabalhou 1 hora, pega o cheque de $2.000. O de trás já estava de olho faz muito tempo. Já estava olhando e quando viu o cheque de 2 contos, mandou mensagem para a esposa na hora e disse: amor, hoje vai ter Longhorn. Vamos na Alma Gaúcha, fogo de chão, vai ter churrasco. Vamos comprar Angus. Por quê, amor? Porque o que trabalhou 1 hora ganhou 2.000. Eu trabalhei 3, então eu vou ganhar 2, 4, 6.000. Só que chega a hora dele receber o cheque dele, pastor Eliel. E o dono manda o mordomo pagar, e o cheque que o mordomo entrega também é de 2. Ele, no mínimo, vai pensar que há um engano, porém, ele não reclama, esse não. Só que quem trabalhou mais, quando vai receber, começa a reclamar, e essa é a parábola dos crentes. Pastor Zé Carlos, por que essa parábola dos crentes? Porque crente é o único que mesmo recebendo, reclama. Crente é o único que reclama, mesmo recebendo. Vai para o culto, vai para a escola, vai para a festa, Deus derrama a glória e alguém sai dizendo: mas a comida não estava muito boa, a palavra não estava muito boa. Está recebendo e está reclamando. Aqui eles estão recebendo, mas estão reclamando. E a reclamação é que quem trabalhou mais recebeu a mesma coisa que quem trabalhou menos. E é lógico. Quem trabalhou 1 hora e ganhou um dia de trabalho, vai ficar feliz? Sim ou não? Quem trabalhou 1 hora e ganhou um dia, está feliz demais. Só que quem trabalhou 3 e também ganhou um dia, também deveria ficar feliz. Porém, nós temos um senso de justiça em nós. Matéria da ontologia, formação humana, nós temos a impressão digital de Deus em nós, que é o senso de justiça. É por isso que Paulo vai dizer que o ser humano é indesculpável perante Deus, pois todos conhecem uma revelação natural de Deus. É a justiça, a impressão de Deus em nós. Aqui nós vemos um senso de justiça, porque se é eu trabalhando menos e ganhando mais, eu fico feliz. Agora, se é eu trabalhando mais e ganhando menos, eu fico triste. Eu sou pai de 2 crianças, eu sou casado com a doutora Aline há 13 anos. Também sou esposo de psicóloga, pastor Carlos. Eu sei o que o senhor disse aqui. Quer falar mais sobre isso? Sim, eu passo por isso. E os meus 2 filhos, Arthur Gabriel, pastora Miriam, e Alícia Gabriela. Arthur tem 10, Alícia tem 6. Dia de domingo é dia de refrigerante. Não poderia, né? Mas eu sou pecador, me perdoem. Os irmãos me perdoam? Eu ponho refrigerante para eles no domingo. Aí eu vou colocar a mesa, pastor, e eu amo isso. Amanhã, segunda-feira, eu estou indo embora, se Deus quiser, não vejo a hora de ver eles. Aí eu coloco um pouquinho de refrigerante aqui, um pouquinho de refrigerante ali. Pastor Daniel, ai de mim,
se o copo dela tem menos refrigerante do que o copo dele, parece, pastor Silvino, que desce o espírito de confusão na mesa na hora. Ela olha para mim e parece aquela menininha daquele meme, que show é esse, lembra? Ela muda a feição na hora, olha para mim e diz assim: papai, o senhor ama mais ele do que eu, colocou mais coca para ele do que para mim, o senhor não ama eu. E lá vai o papai, dominado pela sabedoria, pega a coca e vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando está igual, parece que a paz volta a reinar, pastor Neto. Está tudo bem? Agora está tudo de acordo. Por que isso? Porque nós temos um senso de justiça. E aparentemente há uma injustiça nesta parábola. Aparentemente. Por quê? Porque um olhar cuidadoso vai nos mostrar que ela não existe, pastor Rafael. Até porque se a gente olha para os termos do contrato, o combinado não sai caro, já dizia minha avó. Se olharmos para os termos do contrato, você vai perceber que o único contrato que vem com cláusulas claras de pagamento é o contrato dos trabalhadores das 6 horas da manhã. Quer trabalhar comigo? Quero. Vai te pagar quanto? Vai pagar quanto? E como? Vou pagar 1 dia de trabalho. Nossa realidade, parafraseando, conjecturando, $2.000, 1 dia de trabalho. Ok? Ok. Mas quem é chamado para trabalhar às 9, o contrato não está preenchido completamente. Porque o Senhor diz: quer trabalhar comigo? Quero. Vai pagar quanto? O que for justo. Aceita? Aceito. O combinado não sai caro. Então não há injustiça. Porém, vamos examinar um pouquinho mais. Qual é a causa de indignação? Argumentos utilizados pela oposição, pelos acusadores. O Senhor está sendo injusto porque o Senhor está pagando a mesma coisa para ele, que trabalhou apenas 1 hora, e está igualando a nós, que enfrentamos o calor do dia e o cansaço. Quem trabalha está argumentando que deveria ganhar mais porque enfrentou o cansaço e o calor do dia. Faço uma pergunta para encerrarmos. O sol só queima quem trabalha? Ou o sol queima quem espera também? O cansaço só visita quem está trabalhando? Ou o cansaço também visita quem está esperando? O desenho que Jesus está construindo na mente deles é sobre a realidade de um judeu. A realidade de um judeu era mais ou menos assim: quem queria trabalhar saía de casa e ia para uma praça pública, onde o proprietário de uma vinha, onde um agricultor, onde um manager, onde um CEO, onde um patrão saía para contratar. Pastor Josias, o Senhor da parábola vai no lugar de contratação, porque esse era o lugar onde as pessoas saíam cedo de casa, antes do sol nascer. Eles saíam para ir a este ambiente a fim de ser contratado. Logo, a parábola está nos mostrando que o Senhor chama a gente 6 horas. Mas os que só vão trabalhar 9 horas, só vão trabalhar 9 horas porque foram chamados às 9. Não significa que chegaram lá às 9. Os que foram chamados às 5 da tarde, como é bom ser chamado às 5, não é, pastor? Só trabalhei 1 hora. Eu não sei para você, eu fui diagnosticado. Eu sou ansioso, eu tenho ansiedade em grau moderado. E para mim é muito mais difícil esperar do que trabalhar. Quando você veio para os Estados Unidos, saiu do Brasil, você veio para cá para trabalhar, em primeiro momento, alguém talvez diga: pastor, eu vim aqui para poder trabalhar. Quando você chegou aqui para trabalhar, se esta foi a tua realidade, você chegou aqui dizendo: eu quero começar a trabalhar daqui a 1 mês. Ou você chegou aqui dizendo: eu quero trabalhar hoje. E ter que esperar para começar a trabalhar é angustiante. Porque você tinha saúde, você tinha disposição, você tinha tempo, você só não tinha o trabalho. Esperar é muito mais difícil. Esperar é um problema. E quem trabalha só 1 hora, não trabalha só 1 hora porque quer. Quem trabalha só 1 hora, só trabalha 1 hora porque não foi chamado.
O Senhor pergunta: por que vocês estão ociosos na praça? Eles respondem: porque ninguém nos chamou. Mas o fato de ninguém ter um chamado até então não os levou de volta para casa. Era como se eles tivessem saído de casa às 6 horas da manhã, com o coração desejoso de trabalho. Chegaram na praça e talvez a esposa mandou mensagem dizendo: amor, hoje você vai ser contratado. Aí ele diz: amor, já saiu o grupo das 6, você está dentro? Ainda não. Chamaram outro às 9, e você, já foi chamado? Também não. O desespero começa a tomar conta, porque o tempo vai passando, as horas vão se indo, e a sensação é de que não vai acontecer comigo aquilo que está acontecendo na vida do outro, porque esperar dói. Esperar é difícil. Esperar é sofrido, é angustiante, porque a gente começa a lidar com as nossas crenças limitantes, com as nossas fragilidades. A gente começa a ver a alegria de quem foi, a alegria de quem está sendo chamado, a alegria de quem está sendo escolhido, e a gente começa a se perguntar: será mesmo que eu vou ser chamado? E o pior, que é nessa hora que a nossa mente começa a ser bombardeada pelo adversário da nossa alma, pastor Amorim, que diz: não vão te chamar, abandone o lugar da espera. Só que quem está às 5 horas da tarde viu todos os outros serem chamados e disseram para eles mesmos: daqui eu não vou sair, porque foi aqui que ele chamou os outros, é aqui que ele vai me chamar também. Enquanto tiver dia, eu não volto para minha casa, eu não abandono o lugar da espera, eu não desisto da expectativa, porque ele pode me chamar aqui. Feche os seus olhos. Uma unção de renovo nesta casa na noite deste sábado. Durante todos estes dias Deus está nos visitando, e eu estou pregando para gente que já está trabalhando há um tempo, mas estou pregando para gente que ainda está esperando. E a espera tem te feito chorar, porque você está lidando com um teste de paciência. Você vê outros sendo alcançados, outros sendo acolhidos, e a sensação é que nada vai acontecer. Só que o Senhor te trouxe aqui para segurar a tua mão e te dizer: tu não vai abandonar o lugar da espera, tu não vai desistir, tu não vai abaixar a guarda, tu não vai retroceder. Parece que eu ouço os passos de Jesus chegando ao encontro de alguém, dizendo: ainda bem que você não parou, porque eu estou chegando para te chamar, para revelar sobre ti o meu plano, o meu propósito, a minha graça. Hoje o Espírito de Deus começa a renovar alguém aqui na noite deste sábado. Se você ainda tinha dúvidas que foi Deus quem te trouxe aqui para te fortalecer, ouça a voz do teu Deus que diz: não desista, não desanime, eu te fortaleço hoje. Este ano será diferente, ele não vai acabar igual. Jesus está indo ao encontro de alguém. Se você crê, por pelo menos alguns segundos, não deixe esta igreja em silêncio. Aproveite que ao final da festa, celebre a Deus uma palavra de gratidão. Eu vou deixar você agradecer a Ele. Permanece em mim, e os seus ouvidos, glória, estão sensíveis glória, para ouvir meu glória. amor. Quantas foram as vezes que o Senhor quis parar, nobre pastor? Quantas foram as vezes que a senhora quis desistir? Quantas foram as vezes que quis abrir mão de tudo? Só que mesmo sem força e sem alegria, sem entusiasmo, Deus te sustentou, e hoje Ele trouxe aqui para te dizer: valeu a pena ter aguardado, valeu a pena ter permanecido, valeu a pena ter esperado. O Senhor te encontrou. Se você pode, fique de pé. Tu és fiel, eu sei. Feche os teus olhos. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar.
que interessante. Chega a hora do pagamento e o pagamento é igual. Por quê, pastor? Porque no reino o Senhor não paga apenas o nosso trabalho. O pagamento é igual, porque no reino até a nossa espera é recompensada. O pagamento é igual, porque quem trabalhou 11, 12, trabalhou 12 porque foi chamado. Mas quem trabalhou uma, só trabalhou uma, mas esperou as outras 11. Quem trabalhou 3, só trabalhou 3, mas esperou as outras 9. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque eu não vou pagar apenas pelo que você faz, mas vou pagar pelo tempo que você esperou para fazer o que você faz. Porque é muito fácil a gente olhar para quem está trabalhando, mas para olhar para quem trabalha, a gente também precisa conhecer o quanto esse alguém esperou para fazer o que está fazendo. E Deus está dizendo nesta noite: eu vou pagar o tempo da tua espera, eu vou pagar o tempo que você aguardou, eu vou pagar o tempo que você permaneceu, não abriu mão, não desistiu, eu vou pagar o tempo que você chorou sozinho também. A recompensa virá por tudo. Hoje o Senhor te fortalece. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.